Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui nós estamos para estarmos aprendendo com mais uma aula, tá, do nosso básico em teologia. E hoje nós iremos trabalhar sobre um tema muito pertinente à nossa disciplina, que é o período interbíblico. Período esse que durou em torno de aproximadamente 400 anos, e aí a gente vai esmiuçar esse tema hoje, analisando todos os processos que aconteceram, analisando todas as datas, os impérios, para que nós venhamos entender qual foi esse intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí nós estaremos trabalhando, certo? Para entender melhor esse período interbíblico e as suas também considerações, porque o nome muitas vezes não é só período interbíblico, há outras tratativas para esse período também, tá certo? Então, me deixe só esmiuçar o nosso material para que vocês possam ter acesso. Período interbíblico, nós temos como 400 anos de silêncio profético entre o Velho e o Novo Testamento, certo? Então, diante ao que nós estamos vendo aqui, novamente, foi um momento onde abriu, tá? Abriu espaço, foi escancarado para que pessoas trouxessem para toda a comunidade do globo Terra dúvidas, enganos, muitos reis puderam ter domínio sobre outras nações, mas também alguns grupos que trouxeram a esperança durante estes 400 anos de silêncio profético. E aí nós vamos entender um pouquinho também o que é isso. Aqui nós temos um fluxograma, tá? Sobre esse período dentro desse processo, mas, conforme o panorama bíblico, o mundo em formação e transformação. Então, nós temos o Velho Testamento, tá? Que dá início ali da criação até o retorno do povo judeu à Palestina, que é ali o povo hebreu, que parte, na verdade, lá no final, né? Lá no final, onde o povo ele volta para Jerusalém, tá? Sai da Babilônia e volta para Jerusalém com a edificação dos muros, todo esse processo. E é um período que é considerado um período onde é a lei lei de Moisés, está impressa na nossa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20. Esta lei era quem imperava como a regra máxima do povo judeu, tá? E aí, durante esse processo, nós bem já conhecemos a nossa Bíblia, todas as histórias comumente ali da transformação do mundo no Velho Testamento. Para que haja a transição, tá, para o Novo Testamento, tem algo aqui que eu preciso trazer aos amados, que é justamente a contagem das datas. Do Velho Testamento até o período interbíblico, ali o final do período interbíblico, as datas elas são contadas de forma decrescente, certo? E aí, de forma decrescente, a gente tem antes de Cristo, de forma crescente, depois de Cristo. O período interbíblico ele está nesse finalzinho dessa contagem decrescente, onde, conforme aqui no nosso fluxograma, nós temos a transição do Império Persa para o Império Grego e o início do Império Romano, onde Cristo ele nasce ali, tá certo? No Novo Testamento, nesse processo de formação e transformação, dá-se o nascimento de Jesus até a morte do último apóstolo, que é instituído o tempo da graça. Perceba que no Velho Testamento é o tempo da lei e no Novo Testamento o tempo da graça. Com estas informações, nós adentramos agora para entender o período interbíblico. Mais uma vez,
nós temos ali o último livro, tá? O último profeta que escreve na história ali Malaquias, como é a Bíblia, tá? A estética da Bíblia, na verdade, é um período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde Malaquias até o surgimento de Cristo. Então, esse espaço, essa lacuna no tempo, tem-se um período de 400 anos. A plenitude dos tempos. O que seria esse processo da plenitude dos tempos? Nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos em que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus. Esse período, também chamado de período interbíblico ou de silêncio profético, olha aí mais uma terminação para o período interbíblico, que é o silêncio profético, pelo fato de não ter surgido em Israel nenhum profeta inspirado. Então, dentro desses 400 anos, conforme nós trouxemos aqui, perdão, nós temos um período de silêncio absoluto. Deus ele não levanta nenhum profeta, Deus ele não fala com seu povo, Deus ele não mostra nenhum sinal de nada que venha atrair a atenção do povo de forma esperançosa para Deus. Então, por isso que nós citamos a princípio que abre espaço para as dúvidas, para os impérios, um tomando o outro, essa tomada de poderes, esse colapso mesmo, tá? Diante de todo o globo terra e essa preparação para o período da graça ali na Palestina, onde também nasceu o nosso Cristo em Jerusalém. Então, é um período de grande atuação do nosso Deus na história, preparando tudo para quê? Para vindo a plenitude do tempo. Que plenitude do tempo é essa? É que ele enviasse o seu filho, nascido de uma mulher sobre a lei, tá? O Antigo Testamento, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio anular a lei? Não. Ele não veio anular a lei. O que foi que Cristo ele veio fazer? Ele veio fazer com que se cumprisse a lei. Mas a rigidez da lei estava desvirtuando o propósito dela. Então nós temos um Cristo que se fez carne, que habitou entre nós, nesse pós-período intertestamentário, mais uma das argumentações que nós tomamos para usar o tempo interbíblico, silêncio profético, período intertestamentário, entre os testamentos, e aí nós temos essa preparação e o nascimento de Cristo, que veio sob a lei, nesse período da lei, para fazer cumprir a lei, mas instituindo o tempo de graça, certo? Anulando aquele peso de responsabilidade da lei, trazendo para o povo uma flexibilidade. Estavam isentos da lei? Não, porque o próprio Cristo pagou seus tributos, pagou tributo, tá? Quando ele voltou da pescaria, certo? O que é que tinha aguardando? Peixe estava sendo assado à beira da praia, quando se abriram, tinha lá tributos, e o próprio Cristo ensina para pagar os tributos, tá certo? Então, dentro desse processo, nós temos Cristo como sendo a plenitude dos tempos, ou melhor, do tempo, certo? Então, temos aqui uma coisa que é bem interessante, que é a visão, tá? As visões de Daniel. Daniel ele tem umas visões referentes ao tempo, ou melhor, a uma grande estátua que vai referenciar alguns, certo? Alguns reinados. E ali nós temos, então, numa escala de 100 a 600, mas só como eu falei, a princípio, a contagem ela era de forma decrescente. Nós temos a cabeça de ferro, conforme está aqui. A cabeça de ferro, e esta cabeça de ferro, ela representa o Império Babilônico. E esse Império Babilônico, por ser o maior império,
o detentor de tudo, o império que dominava tudo, tá? Ali, naquele período de 626 a.C., esse império ele foi visto, na visão de Daniel, como a cabeça de ouro, que reinava sobre toda a estátua. Peitos e braços de prata, foi o Império Medo-Persa, e aí você pode ver na explicação, nessa cronologia dos principais impérios e a identificação desses reinos, a, a forma esmiuçada da visão, onde ele faz a comparação com alguns animais, e aí no peito e braços de prata temos o Império Medo-Persa. No ventre e quadris de bronze, esse império ele foi representado no Império da Grécia, o Império Grego, tá? E aí, lá embaixo, nós estamos vendo pernas de ferro, tá? E pés de ferro e barro. Esse império aqui representado seria Roma. Mas nós já bem sabemos o que acontece com este império, todos esses quatro impérios na visão de Daniel, certo? É que tudo isso vem abaixo, tudo isso cai por terra, porque a plenitude dos tempos ela vem logo seguinte ali no Império Romano, certo? Então, dentro desse processo, nós perceba que nós já estamos ali no Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. Mas aí nesse período de 63 a.C. a 70 depois de Cristo é o período justamente onde o nosso mestre, o nosso Rabi da Galileia, ele vem e institui não o reinado terreno, mas o reinado celestial que sobrepõe todos esses impérios, certo? Então, período interbíblico, a gente precisa entender que ele é estudado nos três contextos. Para você entender melhor o período interbíblico, você tem que estudar nos três contextos. Contexto histórico, qual a importância histórica desse período, o contexto religioso, qual é a importância religiosa nesse período, e o contexto cultural, qual foi a contribuição cultural depositada numa nação, tá? E que predomina até hoje. Então, dentro desses contextos, nós vamos esmiuçar as suas literaturas. E um dos grandes literários desta época, um dos grandes eruditos da época, foi Flávio Josefo. Flávio Josefo, ali em 37 depois de Cristo, ele era de uma linhagem sacerdotal. Mas por ser dessa linhagem, tinha uma mãe dos armonianos, tá? Que descendia dos armonianos, mas ele se tornou um erudito e escreveu obras históricas dos judeus, que hoje é de incontável valor. E aí você tem esse livrinho muito conhecido, que é a História dos Hebreus, de Flávio José. Flávio José, ele traz uma contribuição enorme para os judeus, contando, tá? Essa história de seu povo. Dentro desse período interbíblico, nós conseguimos ter um panorama através das obras literárias de Flávio José. Agora nós temos, olha lá que eu falei, período intertestamentário. Nós precisamos entender que existe uma sequência básica dos fatos, tá? Que aconteceu da transição até o período macabeu, tá? E aí a gente vai entender que período macabeu é esse. Nós temos, para que a gente possa entender melhor, na letra A, nós temos a divisão do reino em sul e norte, Israel e Judá, reino do sul, reino do norte, e aí houve essa divisão, tá certo? Dos reinos ali do povo hebreu, após esse processo, ou melhor, durante esse processo, esse período intertestamentário, e essa divisão, certo? Ali bem no finalzinho da Bíblia, a gente já consegue contemplar essa divisão, e aí, quando inicia o Novo Testamento, vem mais latente essa divisão, mas aí a gente já consegue entender essa sequência básica desses fatos. Houve o exílio babilônico, a gente pode compreender o exílio medo-persa também, a gente consegue entender dentro desse processo a divisão dos reinos do sul e do norte.
Assírios dominam o norte, tá? Os assírios dominaram o reino do norte, babilônicos ali dominam o reino do sul, e aí há esses dois impérios que dominaram, lembra da dominância de poder que a gente citou no princípio. Persas vencem os babilônios e libertam o povo. Então, existe essa batalha para conquistar ainda mais o povo. Levanta-se um grande imperador chamado Alexandre, onde ele invade o Oriente Médio, e ali ele vai conquistando muitos impérios. Então, quando ele impõe esse no Oriente Médio a, a cultura grega e o seu idioma, predomina aí 70 cidades. E dentro dessas 70 cidades, o grego, o idioma que passa a reinar ali é o grego koiné. E aí a gente tem, na verdade, aí um período onde a língua ela fica universalizada, certo? Então, com a morte de Alexandre, ali no período 323 a.C., houve uma grande assolação de malária e o álcool predominava muito, então nós bem sabemos a dependência do álcool, o que pode trazer. Então, com a morte dele, decorrente desses processos, assumem seus generais. Então, esses diádonos, que são os sucessores, tá? Eles assumem dividem o reinado de Alexandre em 4 partes. Então, nós temos Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, grandes generais que tomaram conta das 4 partes do reinado de Alexandre o Grande. Então, nós temos aqui, vamos esmiuçar, esses impérios que eles passaram a, a liderar, tá? E essas 4 partes. O período interbíblico, ele também é dividido em 4 partes. Então, nós temos o período persa, que aconteceu de 430 a 331 a.C., período grego, que aconteceu ali. Lembrem que a contagem aqui, desse período, é decrescente, tá? O período grego, 331 a 167 a.C., período macabeu, que iniciou em 167 até 63, e o período romano, já no finalzinho do período interbíblico, ali que inicia no ano 63. Lembrem que nós lemos aqui de 63 a 70 depois de Cristo, esse Império Romano, ele predomina ali neste processo de nascimento de Cristo, crescimento, instituição do seu ministério na Terra. Então, tudo isso soma, tá? A composição da plenitude dos tempos. Então, o período persa, ali em 430 a 331, o que é que acontece? Nós trouxemos aqui alguns pontos principais do que aconteceu nesses períodos, tá? Os persas dominam o mundo desde 536 até 331. Então, nós temos um período muito grande onde os persas foram conquistando o seu espaço, dominando os reinos, e aí foram ganhando grande poder militar e grande poder cultural, grande poder político. Então, ao contrário do que fizeram os assírios e babilônios, os persas procuraram repatriar esses povos. Então, foi o que aconteceu. Os persas, conforme nós lemos, os persas ali brigaram com os babilônios para trazer o povo de Israel que estava cativo lá para Israel, certo? E aí, dentre seus reinados, distribuir, repatriar, certo? Feito isso, tá? Foi assim que Ciro, imperador Ciro, permitiu aos judeus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o rei Ciro, reconstruísse o templo, certo? Está ali em segundas crônicas, tá impresso ali, tá? Em Esdras 1 ao 4 também está impresso,
e aí a gente pode consultar depois, mas para entender um pouquinho melhor essa história. Diante a esse processo, Ciro traz o povo reconstrói o templo, se repatria novamente, tem todo esse processo, vem com o término desse período, desse Império Persa, ainda, na verdade, com o término não, mas durante esse período, foi permitido aos judeus observar o quê? Suas ordenanças religiosas sem interferência. Então, os judeus poderiam cultuar normalmente dentro de seus templos, sem que houvesse interrupção do governo para com isso. Então, o governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa. Então, esta linha de linha hierárquica, ela não impactou diretamente na cultura judaica, na adoração ao Deus, tá? Deus Trino, não impactou a adoração do povo, as suas cerimônias, as liturgias, de forma nenhuma. Havia bastante liberdade e autonomia. Isso eu já não posso dizer dos outros períodos, certo? Mas, por outro lado, dentro desse período persa, o cargo de sumo sacerdote passou a ser uma posição política, o que, lá na frente, e nós já conhecemos a história dos saduceus, dos fariseus, essa corrida pelo cargo político trouxeram problemas. Então, a luta para ocupar o cargo de sacerdote era muito, muito árdua, porque era marcada por invejas, intrigas e até mesmo assassinato. Então, nós temos aqui um império que não impactou diretamente na liturgia do culto, na ordem, mas impactou na posição eclesiástica, que se tornou uma posição política social, e essa posição política, infelizmente, ela passou a ser conquistada da pior forma. Acabando-se ali o período persa, entra-se o período grego. E dentro do período grego, até a segunda metade do século IV ali, de Cristo, os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. Então, a sede, o templo do império, dos imperadores, eram ali na Ásia ou na África. Já em 333 a.C., nós podemos ver Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo. Derrotou os exércitos persas estacionados na Ásia Menor. Então, ali lembra a Bíblia, ela é clara em dizer em Apocalipse, que escreve-se cartas às 7 igrejas da Ásia, na Ásia Menor. Então, nesse processo ali, só para a gente ter uma noção do que é a Ásia, nesse processo nós temos Alexandre o Grande, que toma toda aquela região. Então, ele tomando e derrotando toda aquela região, ele vai dando força ao Império Grego. E esse Império Grego, tá, ele vai ganhando espaço, vai galgando as suas oportunidades. Então, ele vai passando da Síria e Palestina, vai chegando ao Egito, onde foi recebido lá no Egito como libertador do domínio persa. Por isso que Alexandre é considerado o libertador. Então, do Egito, Alexandre ele passou para onde? Para a Babilônia e Pérsia. Então, foi ali já nas bases da Babilônia e da Pérsia, estendendo suas conquistas até a Índia. Então, veja o quanto Alexandre o Grande ele conquistou a grande parte da terra e tornando seu império. Então, sua meta era implantar a cultura helênica. Entra aqui o helenismo, do Império Grego, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. Então, essa globalização
foi trabalhada por Alexandre o Grande. Então, em cada país conquistado, o que é que ele fazia? Ele determinava a construção de uma cidade que deveria servir de modelo para as demais. Então, eram construídos bons prédios públicos, um ginásio para os jogos, teatro, o arquipélago, o Areópago, nós temos Areópago também ali no período onde as pessoas poderiam falar. Nós temos, as pessoas elas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos, falar a língua grega, que era o grego koiné na época. Aos poucos, iam se estabelecendo uma língua mundialmente falada. Tá? Então, ele foi trabalhando isso, ele foi culturalizando todos os impérios que ele conquistava, culturalizando como gregos. E aí ele foi fortificando socialmente, filosoficamente, politicamente, economicamente o Império Grego. Então, assim, muitos deles ficaram fascinados pela cultura grega. E se a idolatria foi a pedra de tropeço no período pré-exílico, tá? A cultura helênica o foi nesse período. Então, nós temos o desvirtuamento lá atrás, no Velho Testamento, onde abriu-se precedentes para que o povo se tornasse cativo, porque Deus permitiu, devido à idolatria. Aqui, nesse período grego, abriu-se a porta para essas dúvidas e muitos tentaram adaptar a fé à filosofia grega. Então, por outro lado, outros resistiam ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei. Vejam que aconteceu aqui uma mistura, e essa mistura, certo? Ela vai, esse sincretismo que a gente chama dentro da teologia, foi pegando, tentando unir a fé dos judeus à filosofia grega. E isso nunca vai dar certo, porque é você tentar pegar a fé, unir a razão e dosar com algumas seitas, com algumas interpretações, com algum segmento pagão que vem todo desvirtuado. Então, adiante a isso, o que foi que Alexandre fez nesse período? Ele dividiu todo o seu império em 5 regiões. Então, nós temos Lisímaco, ele foi o grande general da Trácia e a Ásia Menor. Cassandro, ele recebeu para gerir a Macedônia e a Grécia. Ptolomeu, o Ptolomeu Sóter, recebeu o Egito e o norte da África. Ptolomeu esse, cabe aqui colocar também, que por ser general do Egito, foi aquele que o pai, na verdade, de Cleópatra. Então, Cleópatra, contada na história, é filha do general Ptolomeu Sóter, que recebeu o Egito e o norte da África para liderar como general. Seleuco já recebeu a Síria e a vasta região a leste dela. A Judéia ficou sujeita inicialmente ao general Antígono Monoftalmos. Então, esse general, ele, infelizmente, não continuou gerindo, porque Ptolomeu Sóter, também considerado libertador, ele capturou a cidade de Jerusalém em pleno sábado. Então, houve ali o sitiamento de Jerusalém por Ptolomeu num, num pleno sábado, um dia muito memorável para os judeus. Acabou-se, diante desse processo, após essa tomada, o Império Grego já estava no finalzinho. Por que dividiu-se o Império em 5 regiões? Porque Alexandre o Grande, ele veio a falecer, conforme nós lemos a princípio. Então, com a morte dele, houve essa divisão, tá? E essa divisão, onde os 4 generais tinha mais um, mas esse não predominou muito, por não ter tanta influência. Mas os 4 generais dividiu todo o reinado em 4 regiões. Era 5 a princípio, mas Ptolomeu, ele sitiou Jerusalém. Então,
dá início aqui a um período macabeu. E aí nós temos a revolta dos macabeus mediante a isso, porque todo o templo, nesse período de Alexandre o Grande, foi sofrendo essa mistura que nós falamos, esse desvirtuamento, emplacava diretamente a cultura, a liturgia, todo o processo de adoração a Deus na época. E aí a revolta dos macabeus, Judas, apelidado de Macabeu, que quer dizer martelo, esse não é o Judas, tá? Lá de trás, o que vem posteriormente, não é o Judas, o apóstolo, mas sim um integrante dos judeus, onde ele lidera esse povo contra os seleucitas. Então, Seleuco, como falei aqui a princípio, Seleuco, ele lidera a Síria e a vasta região a leste dela. Então, Judas, ele vem justamente fortemente para atacar os seguidores desse general, que, por sinal, tinham inserido dentro do templo, eles tinham cometido o que nós chamamos de assolação da dissolação, que é justamente a contaminação do templo, tá? Onde acontece a entrada e a tomada de Jerusalém, mas também o sacrifício de uma porca preta no altar de sacrifício do templo. Nós bem sabemos que a porca é um animal imundo para os judeus, e isso contamina drasticamente o altar de sacrifício, o templo do Senhor. Judas ele veio justamente nessa linha de revolta, trazendo no ano de na verdade 164 a purificação. Então ele traz ele muda a visão, ele traz a dedicação do templo aos velhos costumes, à tradição. Então ele o que é que ele faz? Ele, Judas Macabeus, ele encampou em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. Então ele se declara sacerdote e civil, claro, de nascença, enfim. Mas dentro desse processo as pessoas o veem como um sacerdote, um protestante. Olha aí a reforma protestante já acontecendo aqui, um protestante onde ele briga pelos princípios de seu povo, e esse desvirtuamento precisa ser combatido. Então, o povo judeu, nesse período, o que é que acontece? Ele é dividido entre os fariseus, que é a lei judaica, os fariseus que defendiam a lei a todo custo e suas penitências, todo esse processo, e os saduceus. Saduceus que tinham uma visão helenística, ou helenista do processo entre unir a fé e a filosofia ali do Império Grego, tá? Então entrou numa guerra fria. Havia conflitos entre fariseus e saduceus. Prova clara disto é o fato de o nosso Jesus sempre ser acompanhado por fariseus, saduceus, mestres e escribas. Então, eles estavam sempre nesse conflito, um querendo derrubar as argumentações do outro, e Cristo foi um grande líder, onde eles sempre tentavam constranger para tentar atrair a seu bel prazer uma boa explicação ou defesa de seus argumentos. Então, havia insatisfação entre o povo devido à corrupção, às brigas entre os membros da família real dos Macabeus. Então, nesse processo, o general romano Pompeu, tomou Jerusalém em 63. Então, inicia aqui em 63 o Império Romano, certo? Esse império que é posterior aos 4 impérios de Alexandre o Grande. Então, após a tomada de Jerusalém, após o cerco de mais de 3 meses, olha, Roma não tinha poder militar, mas esse colapso religioso que estava acontecendo, essas batalhas entre a argumentação filosófica, a argumentação religiosa, essa guerra fria que estava acontecendo, Roma estava se preparando. Então, após o cerco de mais de 3 meses,
general Pompeu tomou a cidade, massacrou os sacerdotes, penetrou até o Santo dos Santos, satisfazendo sua curiosidade. Qual era a curiosidade de Pompeu? Adentrar dentro do templo para saber o que é que tinha ali dentro. E ele fez isso, satisfazendo sua curiosidade, claro, sem tocar no tesouro do templo. E aí dele, se ele tocasse na arca da aliança ali, ou melhor, em todo o processo do templo em si, certo? Então, todavia, os judeus nunca o perdoaram por esse sacrilégio. Então, o que foi que ele fez? Ele adentrou mesmo, ele matou os sacerdotes, já estava assim numa guerra fria, não tinha como não atrair atenção. Então, Pompeu ele invadiu Jerusalém, assassinando 12 mil judeus. Então, com este processo, entende-se que Pompeu era um grande general, era um grande líder e que abre precedente a submissão a ele. Sendo submisso a ele, estamos sendo submissos ao Império Romano. Inicia-se o período romano 63 a.C. Então, acabaram-se os anos de autonomia. Aquele povo que era tido como um povo onde o cargo era político, aquele povo onde tinha toda aquela guerra, aquela batalha, uma certa liberdade religiosa entre eles, o povo judeu. Em 47, Herodes, o Grande, imperador de Roma, foi nomeado rei da Judéia por César, imperador César, imperador romano. Então, Herodes foi o rei, na verdade, da Judéia, certo? Que foi nomeado por César, o imperador, grande imperador romano. Então, nós temos uma liderança que foi tomando forma, que tomou, certo? Ali, Jerusalém, fez cativo, não fez cativo tal como a Babilônia, tal como os persas, os assírios, não fez cativo tal como este processo, mas eles vieram para subjugá-los no local onde eles habitavam, tá? Então, esse Herodes é o que estava reinando sobre a Judéia quando houve o nascimento do Senhor Jesus. Herodes esse, tá? Que era tão cruel que o imperador Augustus chegou a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos seus filhos. Veja a crueldade de Herodes. Então, numa alusão à maldade dele para com suas 10 esposas e seus filhos, Herodes ele mandou reconstruir o templo. Mas lembrem que Herodes foi aquele mesmo que mandou matar todas as crianças, refutado na profecia da vinda do Messias, tá? Todas as crianças ali recém-nascidas, acho que de até 4 anos, se não me falha a memória, para que não viesse o Messias. Governada pelos romanos, esse império romano que foi que trouxe para Jerusalém. Jerusalém, por ser governada pelos romanos, teve um governo estável, forte período militar em Jerusalém, certo? Boas entradas e rotas marítimas, então, economicamente, Jerusalém foi bem organizada, bem estruturada. Uma língua universal, que era o grego koiné, já predominava, certo? Mas, porém, tinha uma grande corrupção moral, miséria e pobreza. Existia uma confusão espiritual enorme nesse período romano, que era a mistura de muitas religiões e muito ocultismo, certo? Nós temos aí, pós o período de Cristo, os apóstolos sofrem isso, tá? Nós temos Pedro sofre muito com isso, Paulo sofre muito com isso, posteriormente. Então, para nós concluirmos aqui, nós entendemos que esse período ele foi muito longo, mas que saudade dos profetas nesse período. Foram longos esses 400 anos. E durante esse tempo, Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo.
não revelou nenhuma porção das Escrituras Sagradas. E aí, por não ter existido isso, esses livros apócrifos foram escritos nesse período. Então, nós temos aí alguns livros apócrifos que nós, do nosso segmento, consideramos, não tem na nossa composição bíblica, mas até que lá na frente, no finalzinho dos 400 anos, Deus ele levanta uma voz que clama do deserto. Então, quando aparece João Batista pregando no deserto, todos corriam para ouvi-lo, porque realmente ele era um profeta levantado por Deus, que pregava a preparação, na verdade, ele preparava todo o povo para aquele que seria seu libertador. Então, dentro desse processo, tá, nós temos, na história, até a própria filha de Herodes pede a sua cabeça como presente, por conta da audácia em criticar, na verdade, o império e o próprio Herodes, sua filha, sua esposa, nesse processo, às margens do Jordão. Então, nós temos um grande profeta que foi levantado, o último profeta messiânico, porque após João Batista, Cristo ele vem com seu ministério e ele institui permanentemente esse período da graça até a volta de Cristo, a sua segunda volta, onde ele vai pisar novamente, tá, na terra para salvar o seu. Então, nós temos todo esse processo, o período interbíblico. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o período interbíblico, você pode acessar nossos trabalhos. Nossos trabalhos de conclusão de curso do bacharel está disponível, tá, na nossa biblioteca, onde você pode solicitar aos professores a coordenação pedagógica para que você possa ter acesso a conhecimentos. E aí nós temos as seitas do período interbíblico, tá? Foi o tema do nosso TCC, e nós damos um panorama do TCC, do período interbíblico em nossos trabalhos, tá certo? Lá vai estar o meu também, tem do nosso preço de literatura, tem os trabalhos dos nossos alunos seminaristas que concluíram bacharel, certo? Diante a isto, iremos estar encerrando a nossa aula. Espero ter aberto sua mente para que você entendesse esse período de silêncio, tá, entre Malaquias e Mateus, a instituição, o início ali do nascimento de Cristo, esse período de 400 anos de silêncio profético. Que Deus abençoe a todos. Espero que você possa estar aprofundando na sua lição, aprendendo mais e mais, para que você possa continuar sendo um ótimo seminarista que pesquisa, que se aprofunda, que vai afinco buscando entender melhor a palavra do seu Jesus através da ferramenta que é uma grande ferramenta teologia. Que Deus abençoe a todos.